Sejam todos bem-vindos ao 5º Congresso de Tecnologia Internacional de Tecnologia em Educação. Meu nome é Luciana, eu sou docente do curso de Biomedicina e eu falo em nome do Unisalesiano e já agradeço a participação da nossa querida palestrante, a doutora Débora, aqui nesse evento tão relevante. Então, o nosso 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, ele propõe aí reflexões necessárias e fundamentais em diversas áreas da educação para realmente promover uma educação empoderadora para quem pretende aí estar em constante evolução. Bom, deixa eu apresentar a nossa palestrante, a doutora Débora Risse, que foi nossa aluna. Ela é formada aí em 2019 aqui pelo Unisalesiano de Lins. Ela é biomédica e ela é especialista em biomedicina estética e estética regenerativa. Débora, a palavra é sua, a satisfação é nossa. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada, Lu, obrigada, Salesiano, por esse convite. Em estar aqui com vocês agora virtualmente e também já participei de algumas presenciais. Hoje eu vim contar um pouquinho da ultrassom microfocada e o segredo do lift natural. Eu sou biomédica, trabalho na área há 5 anos e o meu maior foco é a parte regenerativa. Eu gosto muito de resultados naturais. Então, eu vim contar um pouquinho para vocês de um dos procedimentos que trazem esse resultado natural, como ultrassom microfocado. Então, vamos lá. O que a gente busca hoje na estética? Um rejuvenescimento sem cirurgias, com os resultados naturais, com procedimentos eficazes e seguros e com pouco tempo de recuperação. Esse é o nosso foco aqui na estética. Vamos lá. O que é o ultrassom microfocado? O ultrassom microfocado, ele é uma tecnologia que ele atinge uma alta temperatura, ele chega até 60 graus, numa forma de profundidade da pele, então na parte superficial da pele não acontece nada, só acontece nas camadas mais profundas, e isso vai fazer com que a gente tenha uma retração, trazendo estímulo de colágeno, melhora da gordura, das células adiposas, e também é o único procedimento capaz de pegar SMAS. Vou explicar para vocês como isso funciona. Aqui eu coloquei alguns aparelhos para vocês verem que a gente tem no mercado. Tem o Hypro, o mais conhecido deles e mais famoso é o Ultraformer. E tem o IASIS. O IASIS é a máquina que eu tenho hoje aqui na clínica e eu gosto muito dela, traz resultados incríveis. Como que funciona? Essa plaquinha de acrílico, a gente fez os testes para vocês verem como que funciona e como que é o formato que ele acontece os disparos. Eu vou rodar um videozinho antes para poder explicar isso para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aqui, compartilhar. Tá joia. Ó, eu vou rodar. Ele é assim, vocês podem ver que ele é uma plataforma, não é nada injetado, ele é um aparelho que a gente só acopla em cima da pele, ele não tem agulha, não é uma perfusão. E aí, ele é uma onda de som, né? A ultrassom emite ondas sonoras. E essa onda, ela precisa de gel para ter condução e ser dispersado no lugar que a gente deseja que ele seja. No vídeo, vocês vão ver que quando eu aciono a máquina, esse gel, ele pula, porque a onda é invisível, então a gente só consegue ver que ela passa por conta desse gel. Vou soltar aqui. Não tá voltando? Deixa eu ver. Tá rodando aí, Lu? Não, né? Não. Aí, agora tá. Tá caindo coisa. E é assim que ele funciona. Deu para ver bem? Mais uma vez. Deu sim, Débora. É exatamente isso que a gente faz na pele. Então, olha como ele vai atingindo camadas profundas. Tá, vai. Vou voltar aqui nas aulas.
Aí, voltou. Voltou? Então, Voltou. aquele mecanismo que vocês viram dele jogando o gel, cada pontinho daquele é esse pontinho que está nessa placa de acrílico. Esses pontinhos são chamados de PCTs. Esse PCT é a energia que é concentrada em cada ponto deles. Aí a gente tem os pontilhados, que ele é feito uma linha. Na hora que eu apliquei, vocês viram que o gel corre em linha. Aí ele muda de lado, corre de novo. Acho que acionou aqui o vídeo de novo, sem querer. Deixa eu fechar ele. Aí. Pronto. Então, esses pontinhos que são os PCTs, ele corre nesse formato de linha que tá aí. E a gente tem os pontilhados. Embaixo, a gente tem essa linha. Essa linha tem micropontinhos nele, que é a tecnologia MPT dentro da ultrassom microfocada. E na lateral dele tem um que estão vários pontinhos. Esses vários pontinhos que estão aí é feito por uma caneta chamada caneta PEN, que ela dá até 5 PCTs por segundo. Então, quando eu aciono ela, ela me dá um disparo de 5 pontos por segundo, até 5 pontos no caso. Esses pontos, quando a gente vem passando no rosto, a gente vai fazendo um efeito grampeamento. Por isso que ele dá o efeito lift. Então, eu quero subir o meu rosto, eu venho fazendo esses disparos e como se eu estivesse grampeando aquela camada da minha pele para que ela fique em sustentação. Aqui, por exemplo. Então, essa ponteira, ela existe em várias profundidades. A gente tem a de 1,5, de 3 e de 4,5. Depende da camada da pele que eu quero atingir. Então, a de 1,5, a gente pega aí a derme superficial. Então, eu faço essa retração na camada superficial da pele. Depois a gente usa a ponteira de 3 também. Na de 3 a gente já pega uma derme mais profunda. E a de 4,5 a gente pega os SMAS. O ultrassom microfocado, ele ganhou o mercado pela questão dele pegar o SMAS. Ele é o único procedimento capaz de fazer isso. Ele é o único procedimento que consegue fazer uma retração muscular. O SMAS, gente, ele é a camada mais superficial da pele, do músculo, desculpa. É a camada mais superficial do músculo que é responsável pela sustentação do rosto. Então, quando a gente entra com o ultrassom microfocado nos SMAS, a gente tem um lift por essa camada que vai sofrendo flacidez e perda de sustentação conforme a idade. Indicação. O ultrassom microfocado é indicado para flacidez facial, contorno mandibular, sobrancelhas caídas, para papada, para a região de pescoço, colo e para toda a parte do corpo, braços, interno de coxa, abdômen. Qual que é a intuição dele? Aonde existe flacidez e gordura localizada, o ultrassom microfocado entra, tá? Então, né, eu tenho uma flacidez interna de coxa, ele é super interessante para papada, para retração da pele. Então, ele vem para esse efeito. Vou mostrar um antes e depois e explicar melhor como ele funciona. Olha, esse é um antes e depois. O que a gente consegue perceber? Esse antes e depois é imediato. Como eu falei para vocês, ele não é um procedimento de camada superficial. Então, na pele, ela fica íntegra, porque nada aconteceu superficialmente, ele só atingiu camadas. Lembrando que ele chega até 60 graus dentro da nossa pele. O máximo que pode acontecer é essa vermelhidãozinha que vocês estão vendo. Então, a pele pode ficar levemente rosada, avermelhada por conta dessa alta temperatura. A gente tem esse efeito de lift, olha o contorno do rosto dela, a parte de malar, que é essa parte de terço médio, como tá mais em pezinho, até a olheira dela tá mais bonita. E no pescoço, nessa região aqui, ó, vocês conseguem notar aqui, na foto anterior, que é a de preto, tem uma pregazinha, que ela tá até gordinha, e aí no pós-imediato essa prega já tem diminuído. Quando a gente atinge essa alta temperatura, é como se a gente aquecesse um plástico. Você tá com plástico, você aqueceu ele no secador. O plástico faz o que? Ele retrai, ele encolhe. Então, ele estava esticadinho, aconteceu o aquecimento, ele recolheu. É exatamente isso que o ultrassom microfocado faz na nossa pele. Quando a gente atinge essa alta temperatura, as células de adipócito têm esse recolhimento e as células de colágeno também. Ele faz uma desnaturação.
O que isso quer dizer? O colágeno, as fibras de água, né? As partículas de água que tem presente naquelas células são evaporadas, elas sofrem desnutrição. Então, essas células encolhem, elas retraem. E aí, com essa retração, a gente tem um efeito lift imediato. E aí, ela entra pelo processo de inflamação. Então, inicia-se a cascata de inflamação, que é onde a gente vai ter o estímulo de colágeno. Aquele tecido vai ser reparado e esse resultado vai se manter. Todo o processo de inflamação e estímulo de colágeno, ele demora até 3 meses para o melhor resultado dele. Então, a gente tem um resultado imediato, mas ele vem sendo progressivo, porque o colágeno vai fazendo a reparação tecidual de cada PCTs que eu mostrei para vocês, que a gente faz as microlesões, o seu corpo vai reparando aquilo. E o resultado se sustenta. Na verdade, ele fica ainda melhor depois dos 3 meses. A fotinha da lateral, que dá para vocês ver bem novamente essa região do pescoço, o contorno, o quanto ele dá esse efeito lift. Por isso que ele veio com a ideia de sustentação não cirúrgica, porque sem internado invasivo a gente consegue levantar esse rosto da forma mais natural. Esse antes e depois dá para mostrar bem essa parte de retração que eu falei para vocês. Então, a própria paciente está fazendo a prega. Quando ela fazia a prega antes, olha o tanto que a gente conseguia pegar de camada adiposta, de célula de gordura na região. E aí, pós-imediato, e eu vi ela recentemente também, com seus 3 meses, está da mesma forma do pós-imediato, a retração também se manteve. E aí ela tenta pegar de novo, aquela pele a gente não consegue puxar mais. Aquela célula de adipócito, ou ele sofre lipólise, ou ele sofre apoptose. Então, a gente tem a quebra, e dependendo do dano causado, a gente tem até a morte celular mesmo. Então, gente, o ultrassom microfocado é um procedimento muito seguro, que tomou conta, né, do mercado de um tempo para cá. A maior parte das clínicas estão trabalhando com ele, porque ele é o único procedimento capaz de fazer uma redução de gordura sem deixar flacidez, porque até as próprias lipos, a gente tira a gordura e sobra muita pele depois. Então, a gente, por ele trabalhar em camadas, como mostrei para vocês anteriormente, a gente consegue fazer tanto a quebra de gordura quanto o estímulo de colágeno no mesmo procedimento. E ele é o único capaz de pegar SMAS, que é onde a gente tem esse efeito de sustentação. Na clínica eu uso muito ele em associações, então eu gosto de associar ele com bioestimulações de colágenos e regenerativos, os resultados são fantásticos para trazer esse efeito lift e rejuvenescer. Fica aqui com o meu Instagram para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem me mandar mensagem lá. E uma frase que eu levo para a minha vida, espero que vocês também levem para a de vocês: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E mais uma vez, eu agradeço ao Salesiano, a Lu, pelo super convite de estar aqui, trazer um pouquinho da que é a estética, que é um campo maravilhoso, que eu sou apaixonada. E a ultrassom microfocada é a nova onda que está acontecendo no mercado junto com a estética regenerativa. Tá. Dé, obrigada pelas considerações, né? Foi bem bacana, eu acho que bastante esclarecedor. E agora a gente poderia abrir para um bate-papo, assim, como curiosidade, com né? Com certeza. Que eu acho que fica mais dinâmico e, consequentemente, sim, a gente consegue explanar mais o assunto. Bom, hoje, qual que é a principal, assim, região que você mais utiliza esse ultrassom microfocado? A região que as pessoas mais procuram pela redução também de gordura é papada. É papada. É o que eu te falei, que eu tenho loucura. É o que as pessoas mais procuram. Porque, Lu, é uma região que a gente tem ou enzima ou lipo. Não tem muito o que fazer com ela. E aí a ultrassom microfocada trouxe, como eu falei aquela hora, tanto a parte de gordura quanto estímulo. Então a gente consegue dar mais resultado, melhorando mais essa parte de contorno mesmo. Porque com ela, eu, por exemplo, a minha máquina tem a caneta pen. Então eu consigo trabalhar bem o contorno mesmo, e aí ele limita, fica muito mais bonito.
Entendi. É uma máquina que dá para usar tanto no corporal quanto no facial, né? Sim, sim. Eu sou suspeita do corporal, que eu fiz sessões em mim. Eu perdi mais de 8 centímetros de abdômen total. Então, sou suspeita porque para o corporal ela também é perfeita. E o efeito lift, né? A região nossa de terço médio, a gente perde muito e vem marcando. Então, começa as quedas faciais que a gente tem com o envelhecimento, né? Começa a parte óssea, ela diminui. Então, parte dos olhos ficam mais fundas, têmpora diminui, e aí tudo começa a derreter. Então, o olhinho com bolheira, aqui a gordura desce. Aí a gente fica com o bigode chinês, aí vem descendo. Marionete e o bulldog. Então, as maiores queixas na clínica é o bulldogzinho, que o ultrassom microfocado trata muito bem isso, porque eu puxo essa região dele aqui. A gente aplica ele nessa região e a gente consegue fazer a tração. Entendi. E, na verdade, qual que é, assim, a maior associação que você faz dele? Com qual técnica? Bioestimulação de colágeno. O bioestimulador de colágeno com o ultrassom microfocada, eu faço assim. Eu gosto até de fazer numa mesma sessão, mesmo que o efeito inflamatório acaba saindo um pouquinho além. Às vezes eu até entro com um anti-inflamatório prévio do procedimento para poder fazer tudo. Mas a gente entra com o ultrassom microfocado em todos os pontos do rosto, inclusive pescoço. E eu faço bioestimulação com regenerativo. Por quê? No ultrassom microfocado, eu trabalhei SMAS, que vai fazer tração. Trabalhamos camada adiposta. Em algumas regiões, não é legal usar ultrassom microfocado quando a gente não quer diminuir gordura. Isso é muito importante. Por exemplo, a bochechinha, a bolinha que a gente tem a maçãzinha. Bonitinho, que a gente não pode degradar aquilo ali, porque é uma sustentação. Que nem você mesmo, Lu, a gente não pode degradar aqui. Então, tem que tomar cuidado com isso também no microfocado, porque ele acaba tendo uma degradação de célula adiposta. Então, eu trabalho com ele nessa região e eu venho com bioestimulação de colágeno, reforçando as camadas de derme profunda e derme superficial. Entendi. Uma das maiores dúvidas que o pessoal tem, né? Tem idade aí para começar esse tipo de tratamento? Não temos idade. Hoje em dia é assim, começou a queixa, faça. Hoje é tudo mais preventivo do que deixar acontecer. Curativo. Porque se você deixa acontecer, não vai ter o mesmo resultado. Você não vai conseguir reverter aquilo dessa forma. E além do seu custo ser muito maior. Então, quanto antes você começar a tratar, a gente chama de banco de colágeno, né? Então, o ultrassom microfocado é possível formar banco de colágeno com ele, com bioestimulação também, e alguns regenerativos também conseguimos fazer isso. Se você cria banco de colágeno hoje, você segura seu envelhecimento daqui 10, 20 anos. É igual fazer aplicação de Botox. O Botox feito hoje, você segura a ruga, que fica daquelas rugas fortes, depois profundas, que fica lá na frente. Que a hora que você chegar com ela, a gente não vai conseguir mais resolver, né? Não vai ter mais só o Botox para tratar. E hoje nós falamos, né, que a estética ela é muito mais preventiva do que curativa, né? Com certeza. A saúde como um todo, eu diria, né, Lu? Sim, com certeza. Hoje as pessoas precisam entrar mais na onda do prevenir do que esperar vir a doença para começar a tratar. E sem dizer que é saúde, né? É saúde, não tem... Estética não é mais luxo, faz muito tempo que ela não é mais luxo. A estética, ela realmente, ela entra aí na parte realmente da saúde, de e o se olhar, né, Lu? A questão da autoestima, os quadros de ansiedade e depressão está cada vez maiores, então a questão da autoestima faz muito além dessa parte da estética, né? É realmente a saúde. A pessoa se sente bem, tudo para ela está bem, né? E tira outra dúvida, na verdade, nós vemos, né, que as mulheres, uma das principais queixas que nós temos é o tchauzinho. Esse aparelho, ele pode ser utilizado no tchauzinho? Pode ser utilizado. Eu tenho casos, poderia ter colocado a foto do antes e depois. Eu tenho casos de pacientes que fizeram no braço.
eu associo ele com a radiofrequência. Eu faço radiofrequência e diminui mesmo. Uma sessão você diminui de 2 a 3 centímetros. Porque nós falamos sempre na estética que um procedimento sozinho não faz milagre. Olha, né? Lu, a maior parte dos tratamentos que eu faço eu tenho associações, porque tudo que é associado você potencializa, né? Você traz mais resultados, traz mais qualidade. Mas ele sozinho vai trazer sim um efeito, mas não tão bom quanto associados. E nós gostamos, né? Eu sou farmacêutica, você sabe, cuido das suas fórmulas. Sim, com certeza. Gosto sempre de falar que hoje em dia a estética ela foca muito no tratamento in e out, né? Porque não é só o externo, é o que você toma, é o seu estilo de vida, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa pegada aí da estética regenerativa voltado realmente para o tratamento in e out. Com certeza, gente. O in-out é assim, é a base, né? Não adianta a gente querer ter uma pele bonita por fora, mas se por dentro não tá nada legal, tá tudo inflamado. Então a gente não consegue trazer um resultado. O resultado é muito travado, é muito lento. Então a gente precisa ter conscientização que se você não tem uma alimentação legal, não pratica atividade física, não tem bons hábitos, você não vai conseguir ter uma boa evolução em procedimentos. Ele acaba sendo muito... A gente fica muito travado em aquele resultado. A gente não consegue trazer uma evolução, é muito lento o processo. Então, o uso de antioxidantes, principalmente os antioxidantes, né? E uma boa alimentação faz, assim, 100% do seu resultado valer a pena. Então, se você faz um tratamento sem ter nada em equilíbrio, você vai ter um resultado muito cru, muito pobre. E se você coloca isso tudo em prática, aí a sua evolução é muito grande. E aí, um pequeno procedimento que você fizer, desde um peeling, o seu resultado já vai ser fantástico. Porque o seu corpo tem preparo e tem células saudáveis para combater aquela inflamação, para dar a resposta imunológica para aquele procedimento que a gente precisa. Então, principalmente hoje, a gente fala nos antioxidantes, né? Como o resveratrol, como o Q10, vitamina C. Agora, no último congresso que eu fui, falou muito do ácido alfa-lipoico, glutationa, cisteína, o NADH, que eu sou apaixonada, Lu sabe. O NADH, ele traz energia para a nossa célula, então ele é perfeito, além de oxidação, ele também é um energético celular. Então, é muito importante o uso de antioxidantes. Mas, gente, cuidado também, não vai sair tomando tudo que vê por aí. Tem que ter um equilíbrio entre eles, porque se você usa uma quantidade muito grande de antioxidantes, você faz a ação inversa. Em vez de antioxidar, você acaba toxicando o seu organismo. Então, sempre procurar uma... ajuda especializada. Uma especialização, alguém para te informar sobre isso, um profissional especializado para isso. Nós estamos tendo aí saiu muito na mídia agora esse último mês a respeito das hipervitaminosas, né? Muito! Que as pessoas estão tomando vitamina, assim, do jeito que pensa, e doses, assim, sobreterapêuticas. E é a questão do pegou do vizinho, né, Lu? Exatamente. Só que o que dá para mim nem sempre dá para você. É isso que acabou trazendo alguns casos aí, né? Deu um boom na televisão sobre isso. Mas também, uma boa parte, eles acabam defamando, né? As pessoas acabam criando um medo daquela suplementação. Mas suplementação hoje é saúde. Você fazer suplementação é ter saúde. É muito importante. Mas desde que seja da forma correta e do que o seu corpo realmente precisa. E nós sempre falamos, né, para procurar um profissional habilitado para fazer um acompanhamento, inclusive com exames laboratoriais, né? Porque a indicação de vitaminas não é do além. Sim. Como todo mundo acha, fala assim, vou tomar vitamina D do jeito que eu imagino. O corpo, ele tem demandas, né? Exatamente. Às vezes uma dose muito baixa, você vai falar assim, essa vitamina não valeu de nada, mas não é que a vitamina não valeu. O seu corpo não estava preparado ou não precisa só daquela quantidade, ele precisa de muito mais que aquilo.
é igual ácido hialurônico, que a gente até passa, né, no caso. E, gente, não adianta vocês colocarem um sérum de ácido hialurônico no rosto e vocês não tomarem água. Porque a ação dele é hidratar, mas ele hidrata por quê? Porque ele atrai partículas de água para ele. E aí ele tem essa questão do... Pode entrar. Catiazinha tá chegando aqui. Então ele tem essa questão de atrair água para a pele, mas desde que você tenha água no seu organismo. Porque se você tiver pouco consumo de água, não vai valer de nada. É lógico, né? A estética, ela precisa de água, ela precisa de uma alimentação balanceada, ela precisa de atividade física. É um combo, né? É um combo para que a gente consiga entregar aí resultados de excelência. E é isso mesmo. É um combo, exato. É tratamento. Procedimentos nutracêuticos, skincare, tem que estar tudo alinhado. Tudo alinhado. É isso. Eu acho que você quer colocar mais alguma consideração? Eu acho que a gente explanou até a parte de nutração. Todas as partes. Mas qualquer dúvida, podem me mandar no Instagram, que eu respondo vocês, a gente conversa. E até dúvida da própria área de estética. Se você está querendo entrar no ramo, quer saber um pouco mais de como funciona, eu estou à disposição. Débora, em nome aqui do Nissalesiano, da nossa equipe, eu já te agradeço. Você sabe que é um orgulho te ver, né? Ela foi nossa aluna, foi minha aluna, inclusive, e é muito gostoso ver vocês decolarem, né? E na área de estética, você está virando uma referência para nós. Eu fico muito feliz, Lu, pelos convites que vocês me fazem, pela parceria que eu tenho com o Salesiano e com a parceria que eu tenho com você desde quando me formei, acompanhando cada passo da nossa jornada. E eu sou muito grata por isso. E obrigada por essa oportunidade. Espero que eu possa ter levado para vocês um pouquinho de como funciona o ultrassom microfocado e a biomedicina esteta. Então, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.